descer, né? Ainda bem. Muito bem. Então, pessoal, então semana passada o pessoal que faltou aí tá gravada a aula, né? Pega lá, a gente já fez um panorama aqui sobre essa parte introdutória, apresentamos o plano de ensino. Então, recapitulando aqui, nós começamos a estudar o motor trifásico de indução, motor de indução trifásico, né? Vimos assim uma breve evolução, né, ao longo dos períodos aí do motor, lembrando que o motor de indução ele vem sofrendo melhorias ao longo do tempo aí, e vem reduzindo de tamanho. Na verdade, ele reduz o tamanho porque melhora a eficiência, né? Então ele está cada vez mais eficiente. E ele chegou assim, claro, o limite não é isso que a gente está vivendo, mas a curva de evolução agora ela fica cada vez mais fraca, né? Porque o motor já atingiu aí acima dos 90% de rendimento, né? 92, 93, 94, dependendo aí. Então agora ele vai melhorando o rendimento, mas é cada vez o degrau que ele... Boa noite. Né? O degrau que ele avança é cada vez menor. Nós vimos alguns aspectos do motor, da parte construtiva, né? O que é rotor, o que é estator, a carcaça, né? O núcleo das chapas, né? O núcleo metálico, as tampas. Então, eu acho que antes da gente avançar aqui, a gente relembra aqui que o motor, a gente vai comparar ele a um transformador, né? O princípio de funcionamento dele é o mesmo do transformador. Vocês vão ter aula com o professor Gabriel, que estão tendo já, que vai abordar aspectos das máquinas elétricas. Então, o transformador, ele é uma máquina elétrica, só que é uma máquina estática, mas é uma máquina elétrica. E o motor, se você entendeu bem o transformador, entendeu como é que ele funciona, você vai entender como é que funciona o motor. A diferença é que o motor, o secundário, como nós falamos na outra aula, o secundário ele é rotativo. Então, o transformador ele é uma máquina estática. No motor, você tem um movimento rotativo dele. Então, eu vou pedir a vocês que venham até aqui à frente, né, principalmente o pessoal que nunca viu um motor de indução aberto, né? Então, aqui nós temos o motor colocado. Podem se aproximar, né? Senão vocês não vão enxergar nada aí, né? Vocês não vão entender nada. Então, esse motor aqui, ele é um motor de 0,18 kW ou 0,25 CV, 1/4 de CV. Então, é um motor de pequeno porte, né? De baixa potência, mas é um motor de indução trifásico. Como nós falamos, depois a gente mostra ali para vocês, essa aqui representa a parte... é a parte estática do motor, né? Claro que depois tem as tampas também que é estática, né? E aqui é a parte dinâmica, ou seja, a parte que vai ter movimento. Então, via de regra, linhas gerais, a gente chama isso aqui de estator e esse aqui de rotor, né? Ele daí fica embutido dentro do estator aqui, né? Aí calçado pela outra tampa, ele vai rodar aqui. Então, o transformador e o motor, ele tem os mesmos princípios de funcionamento. A diferença é que o secundário do transformador, ele está parado. Ele faz uma transformação de energia elétrica para energia elétrica. Então, o transformador, em algumas vezes, ele vai receber uma tensão e vai rebaixar essa tensão. Outras vezes, vai receber uma tensão e vai elevar. Então, na entrada, entra 220, sai 440. Então, é um transformador elevador. Ou entra 220, sai 110. Ou sai 48, sai 12. É um transformador rebaixador. E tem os transformadores isoladores, que entra 220, sai 220.
Então, é uma transformação de energia elétrica, é elétrica para elétrica. O motor, ele é um transformador de energia elétrica mecânica. Então, entra energia elétrica e vai sair um movimento rotativo e uma força mecânica aqui. Então, o secundário do motor é essa parte aqui. E o secundário vai rodar. Né? O transformador secundário é uma bobina estática ali. Então, como nós falamos já desde lá da primeira fase dos eletroímãs, das bobinas enroladas em torno de um objeto metálico, é isso que nós temos aqui. Ó. Então, deixa eu só ver onde é que estão as cabeças de bobinas. Estão aqui. Ó. Então, essas bobinas, elas estão colocadas dentro de ranhuras aqui. Vocês observam vários papéis, digamos assim, ou plástico, que são materiais isolantes, porque esse fio aqui, que é o fio magnético, então ele é enrolado conforme o projeto do motor, ou o projeto do próprio transformador também. Tantas bobinas, então isso é tudo dimensionado, feito cálculos, projetado, para que gere um determinado campo magnético, esse determinado campo magnético produza o efeito ímã, e produz a força que vai produzir o torque aqui no eixo do motor, no rotor, né? Então, essas bobinas, elas são colocadas em núcleos metálicos, só que como esse fio aqui, ele tem uma cobertura de esmalte, que é isolante, mas é muito fininha, né? Então, essas bobinas, elas precisam ser isoladas, as bobinas, umas das outras, e também eu isolo aqui da carcaça metálica, né, do ferro, do núcleo metálico, melhor dizendo, para não dar fuga de corrente, fechar um curto-circuito com a terra e daí, consequentemente, queimar o motor, né, por excesso de corrente. Tá? Então, aqui tem o conjunto de bobina aqui é trifásica. Aqui a gente representou um transformador monofásico. Se fosse um transformador trifásico, teria 3 conjuntos desses aí. Só que, claro, inicialmente, os primeiros transformadores era feito tudo separado. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo a técnica e colocado tudo agrupado. Então, a gente coloca um conjunto ou vários conjuntos de bobinas aqui, correspondente às 3 fases, isoladas uma das outras. Os fios saem aqui, né, eles são amarrados para ficar firme e são conectados aqui depois. Então, essa parte fixa aqui, que a gente chama de estator, ela vai ser composta pelo quê? Pelo estator, propriamente dito, que é a parte interna, e essa parte externa aqui é a carcaça. Então, o material que compõe esse núcleo metálico aqui é diferente desse aqui. Nesse caso aqui, nós temos ferro fundido aqui, na carcaça. E o núcleo metálico, para fazer o ganho ou ampliação, ou melhor dizendo, para não permitir que o campo magnético, o campo eletromagnético gerado pela bobina se disperse, para que ele fique concentrado aqui, ele é a gente chama de, um aço enriquecido com silício. Né? A gente chama de aço doce, porque melhora essa permeabilidade magnética e a concentração do campo magnético. Porque a ideia é que gerar campo magnético e concentrar ele, não deixar ele dispersar para o ambiente. Né? Então, a carcaça só vai proteger o motor. E ela tem esse formato aqui para fazer melhor dissipar o calor. A função dela é essa. Então, a gente chama de carcaça. O estator, provavelmente dito, seria a parte interna. Mas, vulgarmente, aí, você vai separar estator, né, e rotor. Né? O rotor, evidentemente, é a parte que vai ter rotação. E o rotor, assim como o primário, também é constituído de núcleo metálico, aqui, esse aço aqui, e bobinas. Só que a bobina do rotor não é feita com fio de cobre enrolado. Ela é feita no formato de gaiola de esquilo, como nós vimos na aula passada, e aqui 2 anéis de curto-circuito, e se vocês observarem aqui, ó, tem uns risquinhos aqui, ó, que são as espiras. Então aqui vai formar uma espira, ó. Vai formar uma espira aqui, ó. Vai formar outra espira aqui. Espira é uma volta, né? Forma uma outra espira aqui. Então, o primário, ou seja, o estator, vai induzir um campo eletromagnético aqui. Esse campo eletromagnético, aí nós temos que fazer uma
uma série de mentalizações, visualizações mentais, né? Porque para a gente não é o foco da nossa componente curricular estudar a máquina elétrica. Nós vamos estudar a aplicação do motor. Só lembrando assim, então, lá da primeira fase, né? Toda corrente elétrica provoca um campo magnético. Pode um campo eletromagnético provocar uma corrente elétrica? Sim e não, né? Porque um campo eletromagnético poderá provocar uma tensão. E aí, se o circuito estiver fechado e tiver a tensão provocada, vai ter corrente. Então, assim, lembrem-se que aqui nós vamos ter um campo eletromagnético proveniente de uma corrente alternada. Está entrando aqui. Então, esse campo eletromagnético, ele está, vamos falar assim, indo ao máximo, valor máximo, porque a tensão está variando, a corrente vai variar também, consequentemente, o campo eletromagnético vai ter essa variação, semelhante à variação de corrente e de tensão. Então, se o campo está variando, um campo variável vai produzir uma tensão elétrica induzida. Então, aqui nós vamos ter um campo indutor, né, proveniente da tensão e corrente da rede, tem um campo indutor. Vai produzir no rotor aqui um campo eletromagnético variável também, e se um campo eletromagnético é variável, vai produzir uma tensão variável. Essa tensão variável em cima do rotor aqui vai produzir uma corrente, porque as bobinas do rotor estão em curto-circuito. Então aqui tem uma bobininha, aqui uma bobina, uma outra bobina internamente aqui. Então você tem uma tensão produzida aqui, consequentemente vai produzir uma corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica, por sua vez, vai fazer o quê? Vai produzir um campo aqui. Então nós vamos ter um campo magnético aqui, eletromagnético aqui, da rede, e um campo induzido aqui, do próprio fluxo de corrente no rotor. Então esse campo induzido aqui, com o campo da rede, eles reagem. Então o campo da rede vai fazendo assim, depois a gente vai ver uma animação, e o rotor vai acompanhando, porque polos contrários se atraem, polos iguais se repelem e assim por diante. Então esse é o princípio, tanto do transformador quanto do motor. Por isso que o motor vai rodar daí. Tá? Então tem que lembrar sempre lá da primeira fase, de como é que, quando nós estudamos gerador, lá como é que as correntes elétricas e tensões são geradas, que a gente vai aplicar isso no motor e entender como é que ele funciona, o motor de indução. Os outros motores é algo semelhante, não exatamente igual, mas semelhante. E aí nós temos o eixo, que ele é embutido aqui, né, no rotor. Então o eixo faz parte desse conjunto rotórico, digamos assim. Algumas pessoas chamam isso de induzido. Né? Então é outro material para sofrer melhor as resistências e pressões mecânicas, porque é aqui que nós vamos acoplar, fazer a transmissão mecânica, ou colocar uma polia, uma engrenagem, o que quer que seja aqui, né? Acoplar uma bomba. E, para mostrar melhor para vocês o que é essas chapas metálicas aqui, eu tenho aqui umas chapas metálicas de um núcleo metálico de um transformador. Então nós temos, a maioria dos transformadores, eles são formados por chapas do tipo E e chapas do tipo I, fechando o núcleo. Aqui só tem um pouquinho de chapa I. Né? Então você tem o transformador assim. Então os primeiros transformadores, você fazia um conjunto de bobina aqui, e então digamos que fosse o primário aqui, né? Claro que daí tem que ser isolado, conforme está aqui também, né? Enfim. O metal não pode entrar em contato com a corrente elétrica porque você vai fechar um curto, né? Então um grupo de bobinas ia estar aqui, e o outro grupo de bobinas estaria aqui. Por exemplo, primário e secundário. E aí um fluxo magnético mútuo pela chapa aqui. Aí melhorou-se a construção e hoje, assim, há muito tempo, é feito tudo no núcleo central aqui. Ó. Porque aí eu faço a primeira camada, isolo e faço uma segunda camada. Então o primário e o secundário ficam um em cima do outro. E ele fica todo envolvido pelo núcleo metálico aqui. Ó.
Então, o transformador fica pesado por conta da bobina e desse núcleo metálico aqui. E por que o núcleo metálico não é inteiro e é feito em chapas assim? Porque dentro, além dessa corrente induzida que tem no rotor, o campo magnético produz nos materiais metálicos uma chamada corrente parasita. É uma corrente elétrica que fica circulando no ferro aqui. Ó. Essa corrente que circula no ferro é chamada corrente parasita. E ela provoca calor e perdas. Então, por isso que o motor vem melhorando, porque eles melhoraram também a constituição disso aqui. Motor e transformador em geral. Então, se fosse fazer um núcleo único, um material único de aço inteiriço, as perdas seriam muito grandes. Aqui, como é chapa, ela é fatiada, digamos, pegou o pacote inteiro e fatiou ele, então a corrente elétrica, como a área aqui é menor, a corrente elétrica circulante aqui é menor, porque vai ter uma corrente elétrica nessa chapa aqui e não vai ser somada com a corrente elétrica dessa outra chapa. Então fica aquela corrente parasita na chapa de ferro, ela fica extremamente reduzida e diminui consideravelmente as perdas nos transformadores, nos motores, geradores também que utilizam o núcleo metálico, tudo que usa campo eletromagnético, tá? Então as bobinas assim em chapas para diminuir o aquecimento. E eventualmente os transformadores, já que a gente está falando, eles podem ser montados invertidos, né? Assim, para melhorar a resistência mecânica também, né? Uma chapa de cada lado, assim. Ou duas, né? E aí vai formar um pacote, né? Então, o tamanho desse pacote vai determinar também a potência do transformador, a potência do motor, né? Não se eu quero aumentar a potência no motor elétrico, eu tenho que aumentar a quantidade de cobre. E, consequentemente, aumentar também o núcleo metálico, o núcleo magnético, não o núcleo metálico. Tá? E aí as tampas do motor, né? Os mancais de regulamento, e aí ventilador, algumas peças aí, depende a construção do motor, tem mais ou menos peças. Mas basicamente é isso aí. Perguntas? Dúvidas? Tranquilo, né? Então, beleza. Hoje a gente vai mostrar mais alguns vídeos ali que ele acaba elucidando um pouco mais isso. Muito bem. Então, como falado, né, o eixo ele é embutido no rotor, né, ele não é uma peça única ali. E o rotor, ele tem aquele formato interno, né, aquele formato de gaiola lá. Então, também motor com rotor, vocês poderão ouvir, esse motor aqui ele tem zilhões de nomes. Então, motor de indução trifásico, motor assíncrono, que nós vamos ver na aula de hoje, porque eles também chamam de motor assíncrono. Motor com rotor em curto-circuito. Por que é um rotor em curto-circuito? Porque tem os dois anéis ali que eu mostrei para vocês, curto-circuitando as bobinas do rotor. Motor com rotor tipo gaiola, porque as bobinas do rotor formam uma gaiola de esquilo. Então, rotor tipo gaiola de esquilo também é chamado assim. Tá? Então, todas essas nomenclaturas aí. Se vocês observaram, ali as espiras que formam a gaiola ali, né, as espiras do rotor, estão em linha reta ali, estão perpendiculares. Mas aqui, não sei se vocês chegaram a observar que ela está um pouco inclinada. Então, isso aqui é um outro fator que melhora o rendimento do motor. Porque as espiras do rotor vão entrando no campo eletromagnético estatórico de maneira gradativa.
Então, vai suavizando o funcionamento do motor e melhora o rendimento dele. Então, um outro aspecto que no início não se sabia, né? E com as pesquisas de desenvolvimento, inclinou-se aqui uns 25, 30 graus ali para melhorar isso aí. A carcaça, o bobinado e o núcleo magnético do bobinado. Isso aqui eu exemplifiquei semana passada, mostramos agora melhor, né? Então, o pacote inteiro de chapas, né? Formando o total do núcleo, né? Então, pode ser dividido uma a uma aí, tá? E aí, nós fizemos uma conceituação sobre força, sobre sistemas de alavanca, torque e potência, né? E eu pensei bem essa semana e eu gostaria de complementar isso aqui, tá? Então, vamos fazer um complemento dessa atividade ali, que nós, olhando esse sistema de Sarilho aqui de um poço, né, nós chegamos à conclusão que para fazer a elevação daquele balde cheio d'água com o sarilho tendo uma rotação de 1 volta por segundo, ou seja, 1 rotação por segundo, 1 RPS, nós precisaríamos de uma potência mecânica, ali, um motor, de 12,57 watts. Então, para fazer o levantamento daqueles 2 kg força de água ali dentro daquele balde. Então, precisariam, levando em conta a velocidade, uma rotação de 1 RPS, né? 1 volta por segundo. Nós precisaríamos 12,57 watts. Vamos fazer um complemento disso aqui, só para a gente também esclarecer e ajudar também o pessoal que não veio semana passada. Aí. Nós podemos olhar de novo esse sisteminha ali. Isso aqui eu peguei de uma apostila da VEG, então quem for fazer curso lá na VEG sobre motores, vai pegar esse exemplo aqui também. Então, ele é bem... o material da VEG é bom porque ele é bem simplificado, né? Então, ele é bem ilustrativo. Vamos acompanhar aqui, qualquer dúvida vocês perguntem. Então, nós temos aquele sistema ali, né, de sarilho para levantar a carga, o balde de 2 kg de água, 2 litros de água, que vale 2 kg, né? A água é 1 kg, é 1 litro. Então, nós vamos ter 20 newtons de força ali. Então, como é que eu sei que são 20 newtons? Então, vamos escrever aqui. Eu vou ficar olhando aqui para poder escrever melhor, né? Aí. Acho que eu vou pegar uma caneta preta. Então, força... primeiro, vamos voltar aqui. Ele está a mesma figura. Tá? A massa que nós queremos movimentar ali, dizer que são 2 kg. Então, tem 2 litros de água, 2 kg ali. Então, não é uma quantidade exorbitante. Como é que eu sei qual a força que esse 2 litros de água faz para baixo aqui, né? Qual força que ele está fazendo? Então, no planeta Terra, nós temos a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade no planeta Terra, se for para a Lua, é diferente. Então, por isso que os astronautas na Lua davam aqueles saltos gigantes lá, porque a aceleração da gravidade lá é menor. Então, a força lá é menor. Aqui na Terra, a aceleração da gravidade fica em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é 9,8 alguma coisa, mas a gente arredonda para 10 aqui, só para a gente facilitar a nossa vida. Então, a aceleração da gravidade aqui é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça as unidades. Força é massa vezes aceleração.
Então, a força que esse balde vai fazer, nesse caso ali, são 2 kg vezes a aceleração da gravidade. A força vai dar 20 newtons. É o que está apontado ali, 20 newtons. Então, a força é medida em newtons. Tá? E aí é o seguinte, vamos levantar esse balde para cima. Aqui no segundo quadro eu pergunto assim, qual que é o trabalho que vai ser realizado? Então, se vocês lembrarem lá da eletricidade básica também, nós falamos sobre trabalho, sobre potência, a gente fez muito cálculo sobre potência elétrica. Qual que é o trabalho que vai ser realizado? Então ele diz aqui, ó, vamos dizer que o poço tenha 24, é um poço fundo aí, né? Mas como é um exemplo didático, 24,5 metros de profundidade. Então você vai ter que puxar esses 2 kg de água, 2 litros de água, ou seja, fazer uma força de 2 newtons para puxar essa água lá de baixo. E detalhe, 20 newtons aqui é o que o balde está puxando, é a força-peso puxando o conjunto para baixo. Se eu fizer 20 newtons para cima, o balde vai ficar parado, vai ficar equilibrado. Então eu vou ter que fazer lá 21, vamos supor, newtons para poder puxar ele. Tem que fazer um pouquinho mais, né? Se eu fizer 20, exatamente ele vai ficar estagnado ali, tá? Então, se o poço tem 24,5 metros de profundidade, qual que é o trabalho? O trabalho realizado é a quantidade de energia despendida. Não estamos falando em potência ainda. Qual que é o trabalho? Pegar a água lá de baixo e tirar para fora. Então, o trabalho... Eita, nós! Trabalho dentro da física é igual a força vezes distância. Então, não, isso aqui é o complemento. Esse aqui é o complemento. E daí eu quero fechar com o que nós fizemos na aula passada. Vocês vão ver que vai fechar. Então, qual que é o trabalho que vai ser realizado? Vai ser a força de 20 newtons vezes a distância de 24,5 metros. Então, veja, nós estamos usando as unidades do sistema internacional, né? Então, não posso usar quilômetro aqui, pelo menos por enquanto, nem centímetro, milímetro. Tem que usar tudo na mesma base do sistema internacional. Então, quilograma, metro, newtons, né? Então, 20 vezes 24,5. Então, o trabalho realizado aqui, ó, vai ser, se eu não me engano, 490, né? Façam um cálculo aí para mim. E o trabalho, ele é medido em joule. Esse trabalho é só um T? É um T diferente. Mas é tipo um T. T de trabalho. É um tal, na verdade. Mas, se quiser escrever um T maiúsculo, pode escrever. Não tem problema, tá? Eu só quero mostrar, isso aqui vai ficar disponível para vocês. Se quiserem fazer uma setinha ali, escreva trabalho, né? Quer fazer um T maiúsculo? Pode fazer. É porque T a gente sempre usa como tempo, né? Ou às vezes T maiúsculo é temperatura. Mas como a gente não vai trabalhar com temperatura... Se comparar ao que você explicou semana passada, com relação ao meu conjunto motor, ele está exercendo 10 newtons. Entre a relação de diâmetro e tudo mais... 10 newton a força, né? Isso. Mas o conjugado resistente é o mesmo, né? O conjugado resistente, olha aqui, ó. O conjugado resistente é 2 Nm e o conjugado motor 2 Nm. Como eu aumentei o diâmetro lá, eu faço menos força. Eu faço 10 newtons, porque do ponto central ao ponto de força, eu coloquei uma alavanca ali, então diminuiu a minha força, né? Diminuiu a força. Só que você veja, o trabalho realizado tanto de um lado quanto do outro, no final vai ser o mesmo. Porque de um lado tem mais força e um diâmetro menor. Mais peso, digamos assim. Do outro lado eu faço menos força,
mas tem um diâmetro maior. Então ele vai ter que fazer uma volta maior. Então, no final, os trabalhos vão ser iguais. Porque o conjugado resistente é 2 Nm e o conjugado motor também 2 Nm. Né? Mas é isso mesmo, é bem observado. O trabalho realizado total, 490 joules. Então, trabalhos em joule. Né? Então, quando a gente ouve muito falar em efeito Joule, muitos trabalhos realizados pelas componentes elétricos se traduzem em calor. Então, efeito Joule é calor. Então, um resistor, qual que é o trabalho de um resistor? Aquecer. Então, ele vai ter um efeito Joule, um efeito de trabalho. Né? Tá? Muito bem. Esse é o trabalho realizado. Então, qual que é a potência necessária para que esse balde seja elevado em 2 segundos? Aí entra o conceito de potência, que a gente já estudou também. Potência é trabalho no tempo. Então, quanto mais potente, menos tempo se leva para fazer o mesmo trabalho. Ou vai fazer mais trabalho ao longo de um tempo. E eu lembro lá na eletricidade básica, nós demos o exemplo lá para esvaziar a caixa d'água, não sei o quê, quanto tempo leva, uma pessoa maior, uma pessoa menor, mais forte, menos forte. O trabalho no final é o mesmo, que era esvaziar a caixa d'água. Mas a potência pode ser diferente, que quem fizer mais rápido, fatalmente é mais potente. Bem, então qual que é a potência necessária para que esse balde seja elevado em 2 segundos, lá esses 24,5 metros em 2 segundos. Veja, em 2 segundos. Ele quer que suba em 2 segundos. Qual que é a potência? Né? Então, como agora nós vamos fazer um trabalho no tempo, então, joule por segundo, né, joule por tempo, é tal sobre t, por isso que agora nós vamos, né? Trabalho no tempo vai dar a potência. Então, eu quero 490 joules em 2 segundos. Então, a potência... Vamos pegar aqui. Potência é igual ao trabalho no tempo. Ao longo do tempo. Então, a potência vai ser... Qual que é o total de trabalho que vai ser realizado? 490 joules. E o tempo? 2 segundos. Então, a potência aqui, vocês podem conferir, ver se é isso mesmo, 245 watts de potência. 245 watts de potência. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que aqui nós estamos basicamente nos referindo e fazendo esses cálculos para tirar o balde de lá e subir. Nós estamos querendo saber a potência necessária para fazer esse movimento linear do balde. É na vertical, mas é um movimento linear. Mas eu pergunto ainda, qual que vai ser a potência para enrolar toda a corda? Porque no nosso objeto de estudo é o motor. Eu quero fazer aquele sarilho rodar. Teoricamente, se o cálculo de cima estiver certo, se eu fizer um cálculo a partir do movimento rotacional, ele vai ter que dar esses 245 watts também, descontando perdas, né? De novo, nós fizemos o cálculo do movimento linear. A gente fez força vezes a distância e pegou essa força vezes distância, que é o trabalho, pegamos o trabalho, que deu 490, e dividimos pelo tempo. Então, essa corda vai ser puxada, ou esse balde vai fazer um movimento linear em 2 segundos. Para isso, precisa de 245 watts de potência. Se tiver uma pessoa que faça esses 245 watts de potência ali, um animal, um cavalo, puxando com uma roldana, né? Beleza, vai dar 2 segundos ali. Mas agora eu quero tirar a manivela lá e acoplar um motor. Né? Em vez de ser uma manivela, será que a potência do motor vai dar 245 watts também? Em tese tem que dar, porque senão
A gente vai dimensionar o motor pelo qual potência? Pela linear ou pela potência, entre aspas, rotativa? Aí, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Nós vimos que potência é igual ao trabalho no tempo. Potência é igual. O que é o trabalho? O trabalho é a força vezes distância. Então, força vezes distância dividido pelo tempo vai dar a potência. Então, potência é força vezes distância dividido pelo tempo. É tal sobre T, né? Trabalho sobre tempo. O que é trabalho? Força vezes distância. Então, tranquilo, não mudou nada aí. Agora, olha que interessante aqui, ó. Por isso que a gente nunca deve fechar os olhos nem para matemática, nem para física, porque a gente começa a descobrir as coisas e entender o funcionamento do mundo, né? Olha o que é distância dividido por tempo. O que é a distância no tempo? Velocidade. Se eu dirijo a tantos quilômetros por hora, no caso do sistema internacional e da física, a gente usa o metro por segundo. Então, distância percorrida ao longo de um tempo é velocidade. Então, nós também podemos escrever aqui, ó, que potência é igual a força vezes velocidade. Mesma coisa. Que distância dividido por tempo é velocidade. Então, força vezes velocidade vai dar potência também. Olha que interessante. Então, se num determinado problema lá, você tiver a velocidade que você precisa fazer o deslocamento, então, e sabendo a força, você já pode calcular a potência também. Isso aqui, a gente falou a aula passada, né? Isso aqui não falamos a aula passada, mas isso aqui nós estamos falando a partir de hoje, eu vou escrever aqui embaixo, assim, ó, fazer uma setinha. Vocês quiserem fazer uma observação aí, que isso aqui é a potência para um movimento linear. Força vezes velocidade. Para a potência de um movimento rotativo, também é força vezes velocidade, só que essas grandezas, elas mudam de nome agora no movimento rotativo, como nós vimos na aula passada. Então, a força, ela ganha o nome de conjugado, pelo efeito da alavanca, e a velocidade não é mais a velocidade linear, é uma velocidade rotativa, uma velocidade angular. Então, é um W meio arredondado assim. Lembrando que a velocidade angular medida em radianos por segundo e não metros por segundo. Ou seja, quantas voltas ele vai dar por segundo e não quantos metros lineares ele vai percorrer por segundo. Que é o C, professor? Conjugado. É o conjugado. Né? C de conjugado. Então, ou o torque, né? Mas dentro da elétrica a gente usa mais o termo conjugado. São relacionados aqui, ó. A força linear é o conjugado, é a força rotativa, a gente chama de conjugado. Então, quando você tem um movimento rotativo, né? Tem um movimento que você quer fazer uma alavanca, você diz, popularmente você pode até dizer, estou fazendo uma força aqui, mas puxar ou empurrar. Só que na verdade, fisicamente ou tecnicamente, você está exercendo um conjugado ali. É um conjugado, é uma alavanca. E essa velocidade rotativa a gente chama de Esse W ali que você escreveu lá, velocidade rotativa, velocidade de rotação. Aqui é a unidade de medida em radianos por segundo. Né? Essa velocidade rotativa, ela não é medida em metros por segundo, como uma velocidade linear. Ela é medida em radianos, ou seja, opa, aqui.
um círculo tem 360 graus. Ou seja, 180 mais 180. Então, aqui nós temos metade, 1 radiano, segunda metade, 2 radianos. 2 pi radianos, na verdade. Tá? Então, vamos escrever aqui melhor. Ó. Uma rotação então, uma volta é igual a 360 graus, que é igual a 2 pi radianos. Tá? Quando fala em 2 pi radiano, a gente está fazendo referência a isso aqui. Ó. Uma volta é pi, mais uma volta é outro pi. Então, dá meia volta é pi, mais meia volta mais pi. Então, nós temos pi mais pi, 2 pi. Então, quando nós falar em velocidade radiana, nós temos, em vez de falar 1 grau, 2 graus, 90 graus, 180 graus, a gente vai falar pi mais pi. Ou seja, 2 pi. 2 pi dá uma volta. 4 pi mais uma volta. Tá? Então, em radianos. Como é velocidade, eu quero saber quantos radianos eu faço por segundo. Então, quando nós temos uma grandeza de deslocamento no tempo, é sempre velocidade. Né? Só para complementar aqui, ó, 180 graus, né? Se eu der meia volta, é pi radianos. Né? Quando a gente fala radiano, é para saber que é uma volta em torno de uma circunferência. Ou meia volta, no caso, 180 graus. Muito bem. Veja o quadro 6 ali. Uma volta, então, já que nós queremos saber, vamos recapitular o que nós estamos pesquisando aqui, né? Procurando. A partir do quadro 4, a gente quer saber qual a potência para enrolar toda a corda. Não, calma aí. Eu só estou recapitulando. Não, mas eu voltei para o 4. Então, para calcular a potência de um movimento rotativo, nós temos que saber o conjugado vezes a velocidade angular, esse W, que não é um W, é a letra grega ômega, minúsculo aqui, né? E essa velocidade angular é dada em radianos por segundo. Então, nós vamos usar esse cálculo aqui, semelhante ao que nós fizemos anteriormente. Só que anteriormente era a velocidade, era a potência linear, de um movimento linear. Agora nós queremos saber a potência de um movimento rotativo. Então, é conjugado vezes velocidade angular, medida em radianos por segundo. O que é essa velocidade angular medida em radianos por segundo? É isso aqui que eu expliquei no quadro 5. Uma volta, 360 graus, é 2 pi radianos. 2 pi. Se der meia volta, é pi. Tá? 180 graus equivale a pi. Então, como o nosso equipamento lá ele vai rodar e a corda vai ser enrolada nele, nós queremos saber quanto que uma volta, se ele der uma volta, quanto de corda vai enrolar. Se ele der uma volta, quanto de corda ele enrola? Para nós saber quantas voltas precisa dar, exatamente. Porque uma volta enrola quanto de corda? E eu preciso dar quantas voltas para enrolar tudo? E a partir de enrolar tudo, eu determino pelo tempo para enrolar tudo. Então, uma volta enrola quanto de corda? Então, tem aquela equação do perímetro. Ele sai a caneta aqui, né? Aqui. Então, uma rotação, então não vamos usar a palavra volta, porque é muito... Né? Uma rotação
uma volta é equivalente ao perímetro daquela circunferência do sarilho lá. Então, qual que é o perímetro? Qual que é o diâmetro aqui dessa taça aqui? Então, eu pego um paquímetro ou um instrumento de medição qualquer e meço o diâmetro. Esse é o diâmetro. Beleza. Mas qual que é o perímetro? O perímetro é isso aqui, ó. Exatamente. Então, o perímetro é o diâmetro vezes π. Então, uma rotação vai ser o diâmetro vezes π. Então, uma rotação, qual que é o diâmetro? O diâmetro é 20 centímetros daquele rolo lá. Então, nós temos que transformar em metro. Então, 0,2 metros, 0,2 vezes π. Então, uma rotação... 0,63 metros. Então, vai enrolar 63 centímetros uma volta. Quando ele rodar uma volta, enrola 63 centímetros de corda. Ou 0,63 metros. Não? O Douglas. Não, é que o cálculo do diâmetro. Não, o cálculo do perímetro é π vezes d. Diâmetro vezes π. 2 vezes o raio. Ah, 2r, isso. É. Sim, pode ser 2πr, tá? Se alguém tá com essa fórmula na cabeça, 2πr, né? Posso até escrever aqui, ó. Ou 2π vezes raio. Também dá, né? Porque 2 vezes o raio é o diâmetro, né? Então, tá? Pode ser também, claro. Não tinha me lembrado disso aí, tá? Mas é bem observado isso aí. Muito bem. Então, se ela enrola 63 centímetros, quantas voltas precisa dar para enrolar 24,5 metros? Então, uma volta enrola 63 centímetros, ou 0,63 metros, né? Então, uma volta dá 0,63 metros enrolado. Para enrolar 24,5, uma regrinha de 3 aí, diretamente proporcional. Então, faz o meio pelos extremos. Então, nós vamos ter x igual 24,5 dividido por 0,63. 38,09? É isso mesmo? Não é 38,88, é. Não, velho. Tem que cuidar aí, porque... Então dá 38,88, não dá? Então 38,8, 38,9, nós podemos, só para facilitar a nossa vida aqui, 39 voltas, né? Então ele vai ter que dar 39 voltas. Para rolar toda a corda. 39 rotações. 39 rotações. Vou tentar escrever aqui, ó. Beleza. Só que eu tenho que fazer essas 39 rotações em quanto tempo? 2 segundos, né? Que é o que o problema pediu. Quero que enrole em 2 segundos. Quero que o balde saia lá de baixo e suba em 2 segundos. Então, qual que vai ser a velocidade de rotação? Então, se eu dou 39 rotações em 2 segundos, quantas rotações por segundo vai dar? Então, para quem tem dificuldade, faz uma regrinha de 3 de novo. Eu faço 39 rotações em 2 segundos. Em 1 segundo, quantas rotações vai dar? 19,5.
Então, x vezes 2 e 1 vezes 39. Então, 39 dividido por 2 é igual a x, que é igual a 19,5. O que nós queremos saber aqui? Rotações por segundo. Então, vai ser 19,5 RPS. Rotações por segundo. Eu tenho que dar 19,5 rotações num segundo. Uma velocidade de rotação razoável aí, para que em 2 segundos esse balde suba até em cima. Beleza? Então aqui nós já estamos chegando próximo na verdade desde antes, né, da realidade de uma aplicação prática mesmo. Porque se eu quisesse saber em RPM, depois a gente pode fazer, transformar RPS para RPM, né, rotações por segundo, quantas rotações vai dar por minuto, a gente pode ver depois. E a gente começa a saber que velocidade vai ter que ter o motor, o acoplamento ali, que velocidade, a potência que o motor vai ter que ter e tudo mais. Bem. Por segundo por RPM, só fazer vezes 60, certo? Isso, exatamente. Tá certo? Se num segundo dá 19,5, em 60 segundos, né? De novo, mas nós não chegamos ainda na potência, que é o conjugado vezes a velocidade angular. Mas a gente já achou a velocidade de rotação, 19,5 rotações por segundo. Qual que é a velocidade angular? Então, se em um segundo ele dá 19,5 voltas, 19 voltas e meia, digamos assim, em um segundo, em termos de velocidade angular, qual que vai ser a velocidade angular? Ora, eu tenho que multiplicar por π e por π de novo, para saber aquela velocidade angular. Então, qual que é a rotação? Em radianos por segundo agora. Então, a rotação. Então, a velocidade angular vai ser igual à velocidade em RPS, que é 19,5, vezes os 2 π radiano, né? Primeiro π do 180, o segundo π do outro 180. Velocidade angular igual a 122,5 radianos por segundo. Então aqui, ó, não é mais RPS, não é rotação por segundo, agora é radianos por segundo. 122,5 radianos por segundo. Então, qual que vai ser a potência de rotação desse meu motor? É o conjugado vezes a velocidade angular. A potência rotativa, digamos assim, como nós vimos na aula passada, tanto o conjugado resistente como o conjugado motor vai ser 2 Nm, né? Por causa da alavanca e da força que nós vamos fazer ali. Então, nosso conjugado, a força necessária para fazer a alavanca e puxar esse balde, são 2 Nm. Então, quem não veio a semana passada, dá uma olhada lá no vídeo que a gente mostra como é que a gente calculou esse conjugado, que é o conjugado motor ou conjugado resistente, que é força vezes distância também, né? Então, 2 Nm. Então, nós temos 2 Nm de conjugado. E a velocidade angular de 122,5. Potência de rotação igual a 245 watts. Então, nós podemos calcular a potência necessária aí
de duas formas, né? Num movimento linear e num movimento rotativo. Na prática, lá do dia a dia, às vezes você não tem todas as informações. Então, você pode ir por um caminho ou por outro. Sim, claro, nós não estamos considerando nada aqui problemas de rendimento, de acoplamento, polia, correia, transmissão. Isso ainda não estamos nisso aí. Está fazendo uma coisa mais genérica. Né? Mas o princípio é esse aí. Então deu 245 watts também. Tinha que dar, né? Senão ia dar, tava furado o nosso cálculo. Então, olha só. Na aula passada, a gente calculou que para fazer esse balde levantar a uma rotação por segundo, ou 1 radiano por segundo ali, de velocidade, nós precisaríamos 12,57 watts. Então, a 1 RPS, né, nós precisaríamos 12,57 watts. Mas a 19,5 RPS, quantos watts precisa? Então, peguem aí 12,57 vezes 19,5. Tem que dar os 245. Porque o nosso RPS agora é 19,5. Deu 245 watts aí. Então, claro, aqui estava bem lento, né? Uma rotação por segundo, pensando no movimento manual, né? A pessoa levantando ali, uma rotação por segundo vai dar 12,57 watts. Muito bem. E para a gente finalizar essa parte aí, nós temos essa observação que o Robson fez, se nós quisermos saber a rotação em RPM. Você pode multiplicar direto, faz uma regrinha de 3. Nós temos 19,5 rotações em 1 segundo. Em 60 segundos, vai ser x. Como é diretamente proporcional, multiplica cruzado, nós vamos ter 1 vezes x e 60 vezes 19,5. Que vai dar 1170 RPMs. Um motor de 6 polos, conforme nós vamos ver hoje na aula aí, porque que 1170 são 6 polos. Então, se eu fosse comprar lá na Cojosé o motor, ia pedir um motor de 245 watts de 6 polos. Acoplando direto, né? Atenção, ó. Acoplando direto ali o motor. Tirando aquela manivela e acoplando o motor direto ali. Sem transmissão, porque daí você pode aumentar e reduzir velocidade e torque conjugado conforme você coloca correias, polias maiores ou menores, etc. e tal. Fazendo um acoplamento direto. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, esses 245 watts aí, tá meio estranho para o motor. Não é tão comum. Então, nós podemos melhorar a escrita aqui, ó, fazendo o seguinte, ó. 736 dividido por 3. Façam aí. 245. Então, 736 é a relação entre quilowatts ou watts e CV. Então, eu tenho 736 watts dividido por 3, ou seja, 1/3 deu 245 watts. Então, 245 watts é igual a 1/3 de CV. De cavalo vapor aí. Ou 0,33 CV. Porque é a relação entre watts e CV. 1 CV é 736 watts. Nós vamos ver isso logo mais na aula também de hoje. 1 CV, 736 watts. Se eu tenho 245
faz uma regrinha de 3, né? Tem 245 watts, tem 1/3 de CV, ou 0,33 CV. Esse motor aqui, quanto que era? 1/4, né? Esse aqui não ia tocar. Esse é 1/4. Esse é 0,18, 180 watts esse motor aqui, ó. 180 watts. Não toca ali. Em 2 segundos, né? Tem que ver o torque dele e tal. Opa! E esse aqui é 4 polos, né? Então, quando ele não ia nem... com certeza ele não tem torque suficiente para fazer rodar esse motor num acoplamento direto ali. Teria que colocar uma redução para diminuir a velocidade do motor de 1.700 RPM para 1.100 e aí, consequentemente, aumentar o torque, daí ele conseguiria. Então, esse motor aqui, nós teríamos que colocar uma caixinha de redução ali, ou uma transmissão por polia e correia também, não precisa de ser uma caixa de redução. Só fazer uma jogada de polias ali já aumentaria o torque e diminuiria a velocidade. Então, diminui a velocidade, aumenta o torque. Beleza, turma? Então, só para a gente se localizar aí, né, e a gente fechar essa parte inicial, tá? Além disso, nós falamos também... Alguma pergunta antes que eu continue? Então, de novo, ó, nós fizemos um cálculo pensando no movimento linear e depois fizemos um cálculo pensando no movimento rotativo, tá? Chegamos no mesmo valor adequadamente. Vimos questões sobre potência ativa, reativa e aparente, o princípio de funcionamento do indutor, capacitor, do resistor em corrente alternada. E, aqui, ó, e lembrando, ó, ficou fora de posição aqui, lembrando que nós temos, né, no triângulo das potências, aqui embaixo, a potência ativa, potência P, aqui nós vamos ter a potência reativa, potência Q, e o somatório vetorial delas, que é dessa ponta do triângulo até a ponta de baixo, vai ter a potência aparente, e aqui nós vamos ter o ângulo φ, que é isso que vocês vão estudar em eletricidade industrial para fazer correção de fator de potência utilizando capacitores. Muito bem, então, das 3 potências que o motor absorve da rede, nós temos a potência S e a potência reativa, que está fraco o meu laser. A potência reativa, que é a potência Q, é aquela potência necessária para fazer o motor funcionar e gerar o campo eletromagnético. O que vai ser potência ativa mesmo, medida em watts, é o que desce para cá. Então, o motor, hipoteticamente, essa parte em azul aqui. De toda essa potência ativa que corresponde à base do triângulo aqui, no triângulo das potências, nós vamos ter perdas no cobre, perdas no ferro, como nós falamos ali no início da aula, perdas por ventilação. O motor vai gastar, entre aspas, potência para fazer isso funcionar, perdas nos mancais, que é de rolamento, enfim. E aí, descontadas as perdas, a potência vai estar disponibilizada lá na ponta do eixo do motor. Essa potência na ponta do eixo do motor, já foram descontadas essas perdas aqui, já foi descontada a potência reativa do total da potência absorvida pela rede, que é a potência aparente do motor. Quem determina a corrente elétrica do motor é esse cara aqui. Por isso que quanto maior for a potência reativa, a potência aparente, mais corrente elétrica vai ser solicitada da rede. Mas qual potência vai se transformar em trabalho? É essa potência ativa aqui. Então, essa potência ativa aqui, toda ela vai se transformar em trabalho? Não. Uma boa parcela vai ser perdida. Isso aqui sim é perda. E aí uma parcela vai lá para o eixo. Você transforma em potência útil ou potência mecânica. Tá?
Então é importante entender esse conceito e entender que a potência reativa aqui, ó, que é uma potência que em tese não realiza trabalho, ela não é perda. Essa potência que está simbolizada aqui, ó, não é uma perda. Ela é uma potência necessária para o motor funcionar. Nas instalações industriais e com a ampliação aí dos sistemas fotovoltaicos em residências, você precisa, de alguma forma, controlar essa potência reativa aqui, porque senão você vai ter que ter cabo, daqui a pouco, de bitola desse tamanho aqui. Você vai ter um excesso de corrente elétrica na rede. Mas o pessoal acha que a potência reativa é perda. Não é perda. Ela é uma característica de qualquer máquina de indução, seja motor, transformador ou gerador. Tá? As perdas estão aqui. Quando você melhora o rendimento do motor, mexe-se nessas perdas aqui. Tá? Então nós temos perdas no núcleo e perdas no condutor. E aqui nós estamos mostrando, então, esse número 1 aqui, ó, de potência que está entrando no motor, é a potência ativa. É esse P aqui, ó. Tá? Então, nós vamos ter perdas no estator, perdas no rotor, perdas no ferro, perdas por atrito, daí que vai ter lá o 10, né? Parece verba pública, né? Chega, daí vai um pouco para cá, um pouco para lá, um pouquinho para lá, sobrou isso aqui só. Tá? Mas é mais ou menos isso. Então, o 10 aqui, que é a potência mecânica útil, é a partir da potência ativa. Então, a potência mecânica útil aqui é a partir da potência ativa. A potência ativa é essa aqui. Então, a potência mecânica útil é menos que isso aqui ainda, né? Que é a base do triângulo, que vai ser uma parcela por causa dessas perdas aí. Beleza? Perguntas, dúvidas, questões? Então, beleza. Vamos para frente. Aqui só eu quero mostrar para vocês uma animação. Vai abrir. Está conectado à internet. Opa. Senhor, tem uma pergunta. Porque quando a gente aplica uma resistência ao movimento do rotor, a corrente aumenta. Espera aí só um pouquinho. Pelo princípio de funcionamento ali. Como a gente não estudou em detalhes o funcionamento do transformador, fica um pouco difícil para eu conseguir te explicar, mas vamos lá. Quando você gera um campo eletromagnético no estator, esse campo eletromagnético é variável, um campo eletromagnético variável vai induzir, então no rotor, uma tensão elétrica variável. Essa tensão elétrica variável, ela vai produzir uma corrente elétrica variável no induzido, no rotor. Então, a corrente elétrica produzida no rotor, que está variando, está produzindo um campo eletromagnético no rotor. Olha só, é um efeito em cascata. Então, eu tenho o campo eletromagnético do estator, que vai, em última análise, produzir um campo eletromagnético no rotor também. Só que esse campo, pela lei de Lenz, então tem que pegar lá da primeira fase, a tensão, a corrente elétrica no induzido, no rotor, e o campo eletromagnético no rotor é oposta, é contrária ao campo que deu origem. É a lei de Lenz. Ele gera um campo, só que oposto. Ele gera uma tensão oposta. Então, quando o rotor entra em movimento, esse campo eletromagnético, ele fica o tempo todo se movimentando, porque o rotor está em movimento. Então,
ele não oferece oposição a esse campo magnético indutor. Agora, quando eu reduzo a velocidade do rotor, esse campo oposto, ele se opõe ao campo, o campo induzido se opõe ao campo indutor. Só que o campo indutor, ele é o pai, né? Sem campo indutor não existe campo induzido. Então o campo indutor, a tendência dele é aumentar. Para ele aumentar, ele precisa mais corrente da rede. Aumentando o campo indutor, vai aumentar o campo induzido e o rotor girar, tentar vencer aquela força que está se contrapondo a ele. Então o motor de indução, ele é uma máquina fenomenal, porque ele se autorregula. Ele se autorregula, que é o mesmo princípio do transformador, né? O mesmo princípio do transformador. Mais ou menos assim, né? Eu acho que eu vou parar a gravação aqui porque tá travando tudo aqui. Ele já travou. Para eu poder mostrar para vocês.